Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Alegria poder estar contigo mais uma vez, desfrutando do amor, da paz, da alegria que temos em Cristo Jesus e da grande satisfação em poder compartilhar a palavra de Deus com você. Obrigado pela sua companhia, obrigado por estar seguindo com a gente nessa caminhada de reflexão, de pensamentos que edificam e glorificam o nome do Senhor através das Sagradas Escrituras. A sabedoria de Deus, ela vem através do temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor significa respeito, atenção, cuidado, significa colocar em relevância e alto significado aquilo que vem da parte do Senhor. Quem tem temor ao Senhor adquire uma relação de profundo respeito e consideração pelo próprio Senhor. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você leva a Deus em alta consideração, se você considera Deus de fato o que Ele é, você passa, a partir daí, iniciar o seu processo de sabedoria para adquirir na sua vida o verdadeiro conhecimento, a verdadeira inteligência, o verdadeiro equilíbrio que vem da prática correta, da prática incessante da verdade que está na palavra do Senhor. A Bíblia, ela é a luz. A Bíblia, ela é o guia. A Bíblia, ela contém toda a propriedade que vem da palavra de Deus para a nossa vida. Por isso que ela é a palavra de Deus. A Bíblia é um resumo de diversas ordenanças, orientações, conselhos que vêm para a nossa vida. A Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Conhecer isso é um primeiro passo. Entender de que forma essa diversidade de conhecimentos se conectam é a inteligência que Deus lhe deu. Essa capacidade de conectar a diversidade de conhecimentos. Já falei sobre isso para você, lembra? Já disse isso algumas vezes aqui. E por último, vem o ápice desse processo, que é a sabedoria. Colocar em prática. Saber colocar em prática, ter equilíbrio, ter prudência, ser sensato, são qualidades do homem sábio e a partir daí ele coloca em prática de maneira equilibrada todo o conhecimento que ele tem, para ser saúde para a sua vida, saúde para a sua família, saúde para todas as suas atividades, equilíbrio em tudo que estiver fazendo. Então, estamos nessa caminhada do livro de Provérbios, vamos seguir. Dessa vez chegamos no capítulo 7 do livro de Provérbios. Vamos lá? Capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e viverás. Guarda os meus ensinos como a menina dos teus olhos. Ata-as aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente. Eles te guardarão da adúltera, da estranha, que seduz com as suas palavras. Da janela da minha casa, olhei por minhas grades, vi entre os simples, descobri entre os jovens um falto de juízo. Ele passava pela rua junto à esquina da mulher e seguia o caminho de sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão e trevas da noite. Então uma mulher lhe saiu ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. É turbulenta e contenciosa, os seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora está nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara imprudente lhe disse, sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro e te busquei e te achei. Na verdade, eu disse que até o 10, né? Mas acabamos indo aqui até o versículo de número 15. Na verdade, 15 versículos foram lidos, do 1 ao 15. Acabei entrando um pouco mais nessa narrativa para te mostrar a sabedoria contida nesse capítulo número 7. Eu quero lembrar algumas coisas importantes a você. Salomão, ele está aconselhando aos seus filhos, os príncipes,
aqueles que haveriam de ter durante a sua caminhada oportunidades as mais diferentes, hora de mando, hora de governo, hora de guia, hora de estar agindo como simples jovens. Em diversas situações eles estariam sendo confrontados. E nesse momento ele se dirige de maneira muito especial para a condição de filho, para aqueles que eram seus filhos. E por isso que ele diz, filho meu. Essa palavra, logo de início, é um conselho de um pai para um filho. É uma recomendação de um homem mais experiente para um homem que ainda não tem uma experiência de vida. E aqui, esse cuidado, eu considero já a primeira lição importante para nós guardarmos no dia de hoje. Nós, pais, e aqui eu já vou amplificar essa aplicação. Nós, pais, nós temos o dever de trazer aos nossos filhos o conselho, a orientação, o alerta, o compartilhar de nossas experiências, mostrar para os nossos filhos o que é certo, o que é errado. Essa atribuição não é da escola, essa atribuição não é do governo, essa atribuição não são dos amigos da rua, essa atribuição não são de pessoas estranhas ou fora do núcleo da família. Essas atribuições estão inerentes à condição de pai. Pai, aqui naturalmente a relação está mais restrita ao pai e ao filho, e eu estou amplificando essa reflexão e levando a condição dos pais, no caso pai e mãe, na orientação dos seus filhos. Às vezes a gente trabalha, estamos tão envolvidos no nosso trabalho, estamos tão envolvidos nas nossas atividades e esquecemos de estar orientando os nossos filhos. E a melhor maneira de você prevenir qualquer situação dentro da sua casa é você trazer a orientação dentro da sua casa. Faça isso, traga orientações para a sua família. Esse cuidado de Salomão já é um primeiro ensino de sabedoria para nós. Seja você o sacerdote, o orientador, aquele que traz a palavra de equilíbrio para dentro da sua casa. Alerte sobre os perigos os mais diferentes possíveis. Mantenha um diálogo franco, amigo, sincero com seus filhos. Seus filhos precisam ouvir a sua voz de pai, a sua voz de mãe, e para tanto você precisa conversar com eles. Converse, chame, converse, mesmo que às vezes o filho se sinta na retranca, fique um pouco assim desconfortável, não queira abrir o diálogo, mas você procure a melhor maneira, o melhor jeito. Às vezes fala pouco, às vezes fala muito, às vezes você vai apenas fazer um elogio, outras vezes você vai fazer um alerta. Todas essas variáveis você tem que trabalhar. Eu deixo o meu primeiro incentivo hoje para você. Converse com seus filhos, dialogue com eles, procure entendê-los, faça o exercício da empatia. Sai do seu lugar e se coloque no lugar dele. Procure compreender o que está acontecendo com ele. Sinta a dor, a frustração, a aflição, a alegria, o regozijo. Sinta os sucessos e fracassos que fazem parte da construção da vida do seu filho. Essa é a minha primeira dica do dia de hoje, partindo de Salomão. Salomão está educando o seu filho. Salomão está orientando com palavra de sabedoria e mostrando para o seu filho quais são os perigos que podem existir nessa caminhada. E, portanto, o seu filho, deve tomar cuidado, deve estar atento, deve estar se prevenindo de toda essa situação. Não faz muito tempo, eu li para vocês Salomão recomendando ao seu filho para não ser fiador de ninguém. Lembra disso? Salomão recomendou ao seu filho essa condição. E agora ele está recomendando cuidado sobre a vida dele na questão do comportamento relacional, na questão da sexualidade, na questão da mulher e da situação dessa mulher que se aproveita e seduz e age de maneira completamente envolvente, e isso traz uma queda, isso traz um prejuízo para a vida dele. Vejamos só o que ele está dizendo. Ele diz que esta mulher sedutora, esta situação, vou até trazer um contexto mais amplo, essa situação sedutora, ela normalmente tem um trajeto.
ela normalmente tem um caminho, ela normalmente tem algo que acontece sistematicamente em todas essas situações. Primeiro, você percebe claramente que em todas as situações nós podemos passar por tentações, e essas tentações, seja para homem ou para mulher, têm o costume de vir de uma maneira muito sistematizada. E olha o que acontece. Primeiro, no versículo 13 diz que esta mulher se apresentou para ele e colocou uma condição de intimidade quando chegou e o beijou. A intimidade é exatamente um caminho de abertura para um processo de sedução. A sedução, ela vai se formando em todo e qualquer lugar, tanto que nos versículos anteriores ele diz que esta mulher, ela estava disponível nas praças, nas ruas, espreitando em todos os cantos, ou seja, a oportunidade dessa situação, ela acontece em qualquer lugar. Sedução, atração, tentação, pecado de prostituição, de adultério, pode acontecer em qualquer ambiente. E hoje em dia, as ruas, as praças, elas tanto estão no caminho, no sentido físico, no sentido literal, como também elas estão no sentido virtual. Elas podem acontecer em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Em todos esses ambientes é o que está sendo mostrado. Há uma possibilidade e por isso o alerta, o cuidado. Cuidado com o nível de intimidade. Cuidado com o tipo de intimidade que você vai mantendo nas suas relações com as pessoas. Às vezes, pequenas brincadeiras, inocentes, insinuações, elas podem despertar exatamente um caminho de sedução. E nesse caminho de sedução pode gerar em você uma queda espiritual, um fracasso familiar, uma fraqueza que se manifestará e você ficará atingido por essa situação. Por isso que Salomão está orientando o filho dele. E está dizendo, meu filho, presta atenção, cuidado. Cuidado com essas situações. Cuidado com esse momento. Cuidado, olha, porque eu percebi um jovem, aí ele começa a narrar. Eu estava aqui olhando, observando, Salomão estava falando. Eu estava observando e vi um jovem sem entendimento, um jovem tolo, que estava caindo diretamente naquela situação. Se deixou levar. Uma intimidade vai chamando outra, uma situação vai chamando outra, e você vai abaixando a guarda, e você vai concedendo, e você vai ampliando os seus limites, e quando você menos vê, você está envolvido, você está laçado. Condição de humildade, aparente religiosidade. O fato de alguém dizer que serve ao Senhor, ou que acredita em Deus, ou que crê na Bíblia Sagrada, não o isenta da condição de ser tentado e muito menos da condição de passar por uma situação dessa. A tentação veio sobre a vida desse jovem, a condição de ser envolvido por uma prostituta, a condição de ser envolvido por uma mulher adúltera. Ela foi tão forte que se apresentou para ele de maneira até religiosa, porque disse, sacrifícios pacíficos eu já fiz. Ou seja, apresentando uma situação de religiosa. Apresentou para ele o perigo. Meu marido viajou, eu estou só. Essa condição de perigo também traz atração. Apresentou para ele a questão financeira, a questão do dinheiro, do que tinha, do que podia fazer, do que podia realizar. E ainda por cima, apresentou para ele palavras de sedução. Tudo isso, gente, é um caminho que vai mostrando de que forma qualquer pessoa que possa ter um relacionamento, ter um envolvimento, ter uma condição de estar envolvido dentro de prostituição, dentro de adultério. Em qualquer relacionamento, gente, em qualquer relacionamento, todos nós podemos estar sujeitos a estarmos envolvidos. E por causa disso, nós temos que ter alerta e temos que ter o cuidado. Cuidado com o nível de intimidade. Cuidado com a sensação de perigo que você quer viver. Cuidado com as fantasias. Cuidado com esses cuidados não devem ser uma neurose na tua vida, mas tem que ser um alerta para você. Prudência. O livro de Salomão, o tempo todo está nos convidando a sermos prudentes, cuidadosos. Não sermos levados pelo impulso, pela vontade e pelo desejo, e que esses sejam os reis da nossa vida. Quem tem como rei impulso, vontade, desejo,
Quem tem como rei na sua vida as suas próprias vontades, acaba se deixando levar por tudo que acha que deve fazer ou deixar de fazer. Quando nós servimos a Deus, nós colocamos a nossa vontade debaixo da orientação da palavra de Deus. A minha vontade, o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mesmo que a minha carne, mesmo que o meu eu, ele se manifeste contrário à vontade de Deus, eu tomei a decisão de me submeter à palavra do Senhor e seguir o caminho que está descrito pela palavra do Senhor. Porque eu entendo que esse caminho é vida para mim, é saúde para mim, é bênção para a minha vida. Eu espero que no dia de hoje, capítulo 7 do livro de Provérbios, tenha ajudado você a alertar a você para não entrar num caminho tolo, não entrar num caminho errado, em nome de Jesus. Eu desejo que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus esteja contigo. São os conselhos de Salomão para nossas vidas e conselhos da palavra do Senhor. Vamos ouvi-los, porque esses conselhos te trarão, com certeza, saúde acima de tudo. Deus te abençoe, até o próximo encontro, em nome de Jesus.